Uma grande atuação do Palmeiras, a melhor do ano, e uma péssima partida do Corinthians que não pode ficar nesse papo de ressaca do título estadual. Brasileirão é implacável. Não dá pra ficar brincando com isso, não. Não dá pra ter num clássico valendo 3 pontos a atuação que o Corinthians teve ontem. Vamos falar muito desse derby e também da derrota do Botafogo, da péssima atuação. Fico me perguntando quem jogou pior ontem, se foi o Corinthians ou foi o Botafogo. Péssima atuação em Bragança. Foram os 2 jogos que eu vi nesse sábado e deles falarei. Sem antes você dar o like aí, pelo amor de Deus, dá essa moralzinha pra gente nesse domingo. Bom almoço pra você. Like do vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Eu já vou começar falando do derby e eu sempre começo falando do vencedor, no caso o Palmeiras. Eu costumo brincar o seguinte, esse é o tipo do jogo, quando eu tô num clássico, né? Meu time tá jogando um clássico. Ele é muito superior ao rival. Ele amassa o rival, mastiga o rival ali 90 minutos. Eu saio frustrado quando o placar é curto. Então eu acho que o palmeirense ontem, ele sai muito feliz com o que vê, com o desempenho, com a performance do time, com o volume de oportunidades que o time criou, com a imposição do time no primeiro tempo e com o controle do segundo tempo também criando oportunidades. Eu acho que de ponta a ponta é um jogo para o palmeirense falar, caramba, tamo aí de novo, vamos brigar de novo. Sair feliz. Agora, era jogo para mais do que 2-0. O 2-0 ficou curto. Às vezes, placares ilustram bem o que foi o domínio de um time sobre o outro do jogo. Às vezes, não. Às vezes, os placares são pequenos demais diante da distância que foi apresentada entre os dois times. E eu acho que esse foi o caso de ontem. E acho até que as saídas do Estevão e do Vitor Roque, elas meio que decretam a impossibilidade de goleada ontem. Ou pelo menos um 3-0, um placar clássico que eu não considero goleada, mas muita gente considera. Mas vamos falar do que foi o primeiro tempo, do que foram os 20 primeiros minutos exuberantes do Palmeiras em Barueri. Um Palmeiras que pressionava o Corinthians, não conseguia ficar com a bola, o Corinthians não conseguia marcar as investidas do Palmeiras. O Palmeiras tem a chance com o Gomes numa jogada de bola parada, uma bola escorada que o Donelli salva. Logo depois sai o gol do Piquerez, uma jogada que começa lá no arremesso lateral, o Piquerez bate da entrada da área. 5 minutos depois tem uma bola na trave e no desenrolar da jogada o Emiliano Martínez bate na entrada da área, ninguém diminui, sai o 2-0. Um atropelamento, um amasso do Palmeiras que os números traduzem e eu já vou mostrar para você os números do Flash Score. Olha que curioso, o Palmeiras teve apenas 34% de posse de bola. Ou seja, o Corinthians, em 2/3 do jogo, ficou com a bola. O Palmeiras ficou muito menos com a bola. Mas olha quantas finalizações o Palmeiras conseguiu. Foram 13. 5 delas no gol. 4 chances claras. Enquanto do outro lado, o Corinthians teve 8 finalizações, mas no gol apenas uma. E eu vou falar do Corinthians daqui a pouquinho num bloco específico dentro do vídeo. Foi um Palmeiras, repare esse número de cruzamentos, eu tenho batido muito nisso nos jogos do Palmeiras, e eu entendo o argumento de quem, Jorge, mas esse número de cruzamentos, isso é um negócio relativo, para você criticar, você precisa ver se esses cruzamentos foram eficientes, se essa é uma estratégia. A minha crítica não era só ao número em si, apesar de achar 40 cruzamentos num jogo, número alto, e o Palmeiras chegou a fazer isso esse ano. Tinha jogo de 40 cruzamentos, eu acho elevadíssimo esse número. Ontem, veja, 9 cruzamentos apenas do Palmeiras. Por quê? Porque não precisou. Porque não é que o Palmeiras vinha cruzando 30, 40 bolas por jogo, porque a estratégia era essa, o jogo estava pensado para isso. Não, era uma circunstância, era um desafogo de um time que não conseguia trabalhar tão bem a bola no chão. Então, ontem, olha a quantidade de oportunidades que o Palmeiras criou trabalhando a bola, sem a necessidade do cruzamento. Foram 9 cruzamentos no jogo. Eu acho que isso aqui é muito mais o normal dentro do que esse time do Palmeiras pode oferecer
do que o que a gente viu em outros jogos do ano. Eu acho que não é coincidência que na melhor atuação do ano o Palmeiras não tenha cruzado nem 10 bolas pro gol. E em outras atuações não tão boas assim, o Palmeiras tenha abusado demais desse expediente. Por isso que eu acho que esse número, ele nos diz alguma coisa assim, mas respeito quem pensa diferente. E olha, eu não respeito quem deixa de baixar o Flash Score, pô, pelo amor de Deus, né, gente? O app que todo mundo tá baixando, tá trocando para acompanhar as estatísticas em tempo real de todos os jogos. Você pode selecionar ligas do mundo inteiro para você acompanhar, placar ao vivo, alguns desses jogos com narração ao vivo. É um app completo, é o app que me ajuda nas análises e vai te ajudar a acompanhar o seu time também. Baixa agora, eu deixei o link na descrição para você baixar, ou então você procura aí na Play Store ou na App Store pelo aplicativo, pelo Flash Score. Esse aqui, esse é o nome, tá bom? E baixa agora aí no seu celular, no seu tablet e por aí vai. Beleza? Então, primeiro tempo, esse amasso do Palmeiras. E depois dos primeiros 20 minutos muito bons, muito fortes, o Palmeiras ainda conseguiu criar oportunidades e tudo mais. E do outro lado, o Everton estava absolutamente tranquilo. Absolutamente, né? Muito de boa. E aí, o que é importante a gente falar em termos táticos, em termos de desempenho e de funções atribuídas pelo Abel Ferreira? Então, quando você olha a formação do time, de novo você tem o Bruno Fux, né? Essa formação que o Abel está usando, ela está muito clara, né? Bruno Fux, Gomes e Micael na defesa, o Fux caindo mais aqui pelo lado direito, o Felipe Anderson como um ponta pela direita, o Piquerez como um ponta pela esquerda, o Estevão por dentro. Isso tem sido fundamental para o crescimento do Palmeiras na temporada. Eu nem vou entrar na polêmica do Abel, da coletiva, dizendo que sabe mais que todo mundo, que ele é melhor técnico do que os jornalistas, até porque, desculpa, Abel, isso é óbvio. Não à toa você é técnico do Palmeiras e nós não somos. É óbvio que qualquer técnico de futebol entende muito mais do que nós que estamos aqui do outro lado. É meio que empurrar um bêbado na ladeira fazer um argumento como esse, né? Querer ganhar um duelo que você já ganhou. É óbvio. Mas, enfim, não vou gastar muita vela para isso não, porque uma vez no de placa, só um parêntese, depois eu vou voltar nessa coisa da função do Felipe Anderson e da função do Estevão no jogo. Uma vez no de placa, agora recente, tá? Recentemente, nas finais ali do Paulistão, o Wallace Borges estava participando, eu estava lá também, e ele me alertou para um ponto. Assim, a gente precisa sempre tentar pegar nas entrelinhas se, quando o Abel parte para o confronto com a torcida, com a imprensa, com a CBF, com quem quer que seja, se de fato aquilo é um sentimento genuíno ou faz parte de uma estratégia de confronto que o Abel precisa para trabalhar, para motivar vestiário. É um bom ponto. Fiquemos atentos com algumas brigas que o Abel está comprando. Tem hora que o Abel joga isca, você não precisa pegar. Porque, de repente, é só estratégia, né? É só para motivar, é só para criar narrativas de vestiário e tal. Não, vamos dar a resposta. É meio a lógica do Abel e eu acho que o Wallace me atentou para um fato que eu não tinha pensado ainda. Mas voltando, essa é a formação que tem dado certo. É o Bruno Fux caindo aqui um pouco mais pelo lado direito, é o Felipe Anderson aberto aqui, onde ele rende, é o Estevão por dentro, se associando ao Felipe Anderson, construindo jogadas por dentro, se aproximando do Facundo e do Vitor Roque, o Facundo jogando um pouquinho mais para o lado esquerdo, mais atrás do Vitor Roque, às vezes como um segundo atacante, está funcionando. O Palmeiras, de novo, teve volume de jogo. O Palmeiras, se você fizer o recorte do primeiro tempo, deixa eu voltar para a tela do Flash Score, nem vou colocar aí para você, eu vou ver rapidinho aqui. Se você fizer o recorte do primeiro tempo, foram 6 finalizações no primeiro tempo. 3 delas no alvo, segundo o Flash Score. Então, esse é o ponto, Abel. É Felipe Anderson na direita. E diziam, né? Gente, calma, o Felipe Anderson só tá jogando do outro lado porque tem o Estevão na direita. Não, era só trazer o Estevão por dentro. Ou, muitas vezes, como já aconteceu nessa temporada, você ter o Felipe Anderson por dentro. E aí, o Estevão pela direita. Também é possível. O que não dá é para ter o Felipe Anderson na esquerda, onde ele não rende, onde ele não jogava. O Felipe Anderson veio para o Palmeiras muito pelo
ótimo desempenho que ele teve nos anos de Lazio, jogando mais de 90% dos jogos na ponta direita. Então, é isso. Então, você tinha o Felipe Anderson com essas atribuições ofensivas, sem a bola, ele baixava, e aí o Palmeiras fazia uma linha de 5 jogadores no meio campo, o Carrilho não tinha espaço para jogar, tudo funcionou. O Palmeiras, em termos de estratégia do primeiro tempo, foi absolutamente perfeito, ofensivamente e defensivamente. No segundo tempo, só que tem um ponto que são os muitos cartões, né? Aliás, até rapidinho para falar aqui da atuação, foi o Rafael Klein, né? O árbitro do jogo. No primeiro tempo ele dá 9 cartões, 8 no campo, 4 para cada lado e 1 pro Abel Ferreira. Na boa, assim, os cartões faziam sentido, tá? Os cartões faziam sentido. Os cartões foram bem aplicados. Não tem nenhum exagero. Não acho que ele foi deliberadamente para mostrar cartão para qualquer um que passasse e respirasse do lado dele. Ele foi no seguinte pensamento: olha, é clássico e eu não vou deixar lance para amarelo passar batido, eu não vou administrar. É uma forma de apitar. Tem árbitro que administra. Eu prefiro o árbitro que aplique a regra. Entendo que às vezes é preciso fazer alguma administração e tal, mas eu prefiro o árbitro que aplique a regra. É falta para amarelo? É falta para amarelo. É no primeiro minuto? Não importa. É no minuto 27? Não importa. É o quarto amarelo daquele time? Não importa. É falta para amarelo? É falta para amarelo. Nesse ponto eu gostei. Disciplinarmente, o time foi bem. O árbitro foi bem. No segundo tempo do jogo, o Palmeiras controla um pouco mais o jogo no segundo tempo. O Corinthians não consegue fazer absolutamente nada com a bola. Ele tinha bola, mas não conseguia fazer absolutamente nada. O Giai entra bem pelo lado direito. Bem, uma boa função, mais ou menos na linha do que o Bruno Fux faz, né? É um cara que joga ali no espaço que você olha como um lateral direito, mas ele é mais um zagueiro do que um lateral direito. Controlou bem o jogo por ali, o Memphis continuou sem arrumar muita coisa, e o Palmeiras foi a partir dos 15, né? Tem uma bola no travessão, e aí o Palmeiras começa a se soltar, e aí tem o gol do Vitor Roque num cruzamento do Estevão, na segunda trave, onde é marcado um impedimento prévio do Gomes, que estaria interferindo na ação da zaga corintiana, por mais que não tenha tocado na bola. Eu sei que é um lance interpretativo, não dá para dizer que foi um absurdo a anulação do gol, mas eu discuto muito essa interpretação, sabe? Eu discuto muito essa visão de que o zagueiro necessariamente influiu na movimentação. Eu sou muito mais elástico nesse tipo de recomendação do que rigoroso. Mas, enfim, não dá para dizer que foi um absurdo, o gol foi anulado. E só um ponto aqui, o Vitor Roque tem gerado o jogo, tem se movimentado muito bem. Os 2 gols anulados, quarta-feira e ontem, foram por pequenos detalhes. Esse gol vai sair, o Vitor Roque está se encaixando e está fazendo boas partidas com a camisa do Palmeiras. É questão de tempo, não é só para esse gol sair, é para esses gols saíram, porque ele vem tendo oportunidades e vem tendo um papel cada vez mais interessante, como esse 9 que o Palmeiras tanto precisava. Eu ainda acho que vai dar muito certo e eu tenho gostado dos últimos jogos do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Aí eu acho que a chance de meter um 3-0 ou até um 4-0, ela praticamente acaba quando o Abel tira Estevão e Vitor Roque. Logo depois do Estevão sair, tem um contra-ataque, tem uma jogada de velocidade, que se não me engano é o Paulinho que puxa, que eu fiquei pensando, rapaz, se é o Estevão ali. O Estevão tinha tido um contra-ataque antes de sair, uma jogada dessa de arrancada de velocidade, que no último lance, no último toque, ele dá uma adiantada, a bola foge um pouquinho, poderia ter sido o terceiro gol, logo depois ele sai, logo depois o Palmeiras tem outra. Mas ainda assim, mesmo sem o Estevão e o Vitor Roque, o Paulinho ainda teve 2 oportunidades. Teve essa que eu citei, né? Foi começando a se entender bem com o Flaco Lopes, o Flaco ali meio que escorando e preparando. Outra boa notícia: Vitor Roque vai se encaixando, é uma ótima notícia, esse gol vai sair. E o Paulinho ontem, nos minutos que teve, para um jogador que está há tanto tempo sem jogar, entrou muito bem. E teve 2 ocasiões de gol que passaram pelo pé do Paulinho. O Palmeiras poderia ter feito o terceiro gol. Então, Palmeiras dominante, e o Palmeiras ontem, num comportamento, assim, não dá para dizer que nos 2 jogos, foram 3 jogos esse ano, né? Antes do de ontem, foram 3 derbys no ano.
Não dá pra dizer que no balanço o Palmeiras tenha ido tão mal assim contra o Corinthians no ano. Não dá. O jogo da primeira fase no Allianz Parque, o Palmeiras tem um bom número de oportunidades e o Corinthians se defende bem depois da expulsão do Yuri Alberto. O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras atacou, produziu muito mais, o Corinthians foi muito mais cirúrgico, aproveitou a chance que teve e ganhou o jogo. Em Itaquera, sim, o Palmeiras não foi tão bem. Mas ontem foi a postura que se espera num derby, que o Palmeiras não conseguiu, e é muito difícil você conseguir esse nível de imposição jogando dentro do estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. Mas, por exemplo, no Brasileirão do ano passado, o Palmeiras conseguiu fazer um jogo como esse. Um jogo de imposição, um jogo de oportunidades claras, de pressionar o goleiro adversário. Nem sempre vem o resultado, né? O Palmeiras teve aquele jogo em Itaquera do 2-0 pro Corinthians, que o Palmeiras martelou, pum, tomou 2 gols, perdeu o jogo. Mas na final nem isso o Palmeiras fez. Ontem não, ontem foi esse Palmeiras dominante, esse Palmeiras agressivo, esse Palmeiras que o torcedor quer ver ainda mais num derby. A gente sabe o que o derby representa, como eu disse aqui no vídeo da quinta-feira, analisando aquele lance lá do Rios, mandando a torcida calar a boca. O derby, ele produz consequências, o derby sempre deixa uma sequela. E nesse caso, o Palmeiras conseguiu transformar a pressão dos últimos derbys numa atuação maravilhosa, a melhor atuação do ano. Competir nesse nível em 70, 80 jogos na temporada é impossível. Se principalmente nos jogos grandes o Palmeiras conseguir competir na intensidade que competiu ontem, obviamente que o Palmeiras de novo será candidato aos títulos. Verdade que o Estevão vai embora no meio do ano, mas os primeiros minutos do Paulinho foram animadores, o crescimento do Vitor Roque é animador, o Felipe Anderson pela direita é muito animador. Claro que a saída do Estevão vai te tirar um diferencial técnico importante, mas ela não é o fim do mundo, não. Não é mesmo. Bom, o Corinthians ontem, o Corinthians simplesmente não existiu. Importante a gente falar sobre essa coisa do Campeonato Paulista aqui. Ah, será, Jorge, que é uma ressaca? No jogo contra o Huracan, primeiro jogo em casa, uma semana exatamente depois da final do Campeonato Paulista, eu até passei esse pano aqui. Falei, pô, galera, primeiro jogo da Sula, né? Assim, o Paulista tirou um peso desse trabalho do Ramon Dias. Pô, faz uma semana que o time ganhou o Paulista com uma entrega, uma dedicação, né, um desgaste físico enorme e mental também, esse desgaste físico enorme de uma final de campeonato. Pô, é aquele acidente de percurso que tá meio na conta. É a ressaca do título, beleza, não é o fim do mundo. Verdade. Mas no Campeonato Brasileiro aí não dá. Não dá pra você, num derby, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda ter como argumento, como justificativa, o time tá na ressaca do Paulista. Amigo, o brasileiro é implacável. E a atuação do Corinthians ontem, ela foi incompatível com tudo aquilo que o derby pede, com a história desse clássico. Então, beleza, título paulista foi muito importante, mas olha, já se passaram 2 semanas e no futebol é isso. Dia seguinte, a cobrança já é a mesma. O torcedor tá lá, dando a volta olímpica com você, gritando é campeão, tirando selfie, te amando. No jogo seguinte, ele tá te xingando, se o resultado não vem. Essa é a cobrança de todo dia no futebol. E o Corinthians ontem, tudo bem, a gente precisa falar dos desfalques. O Corinthians está jogando sem Hugo Souza, que é um goleiro que está fazendo a diferença, que é um goleiro de um nível acima do nível do Donelli. Estamos combinados sobre isso, né? Beleza. O Corinthians está jogando sem Gustavo Henrique na zaga. Verdade que a zaga do Corinthians como um todo mundo tá mal o ano todo, né? Todo mundo é no máximo nota 4,5, 5 o ano inteiro, inclusive o Gustavo Henrique. Tá jogando sem o Garro, faz uma falta enorme, sem nenhuma dúvida. Tá jogando sem o Angileri, que tomou conta da lateral esquerda na reta final do Campeonato Paulista. Não dá pra contar com o Coronado. Não dá pra contar, né, gente? De novo, tudo bem, ele teve um problema no ombro, mas, de novo, quando você precisa, você tá sem o 10. Você precisa... Coronado, irmão, é você, irmão. Só temo você. Não dá. Nunca dá. O Coronado é aquele jogador que você tem muita dificuldade pra contar com ele. Com regularidade. E principalmente na hora que apertam as tuas opções de reposição. Aí
faz diferença. O bidon não é 10. Óbvio, não produziu absolutamente nada. Faz diferença. Mas além dos desfalques pesarem, o que pesou muito ontem foi o comportamento do Corinthians no jogo. O Corinthians aceitou ser engolido pelo Palmeiras. Os primeiros 20 minutos de jogo foram de um Corinthians assim, atordoado. O Corinthians tem que agradecer a São Jorge, né? Quem acredita, aos santos da preferência, aos deuses da preferência, agradecer, olha, ufa, só tomamos 2-0. Só perdemos de 2-0. O Corinthians dava muito espaço. O Corinthians tinha 2 primeiros volantes que em nada conseguiam tirar a circulação de bola do Palmeiras. O Corinthians não tinha pegada. O Corinthians não conseguia trocar 2, 3 passes. E toda hora era o Palmeiras chegando. E aí o Donelli salvou a primeira, a segunda o Piquerez mandou pro gol, a terceira foi na trave, do rebote saiu a quarta, gol do Emiliano Martínez. Um bombardeio. 20 minutos assim de barata voa. Depois o Corinthians conseguiu se organizar um pouquinho e parar um pouco mais o jogo nas faltas. E aí foi que ele respirou um pouco no primeiro tempo. Um pouco, até porque também é impossível você jogar 45 minutos no ritmo que o Palmeiras estava jogando. Você joga 20, abre 2-0, respira, pega um fôlego e depois tenta de novo. E aí o Corinthians foi começando a minar um pouco o jogo na base das faltas, e aí foi pro intervalo pelo menos perdendo só por 2-0. Segundo tempo, o Corinthians tem até mais posse. Olhando o recorte do Flash Score, no primeiro tempo, o Corinthians teve 62% de posse. No segundo tempo, ele teve 70%. Porque o Palmeiras acelerou menos ainda o jogo no segundo tempo. Falou, Corinthians, beleza, fica com a bola aí. E o Corinthians não conseguia fazer nada com essa bola. Né? Nada, absolutamente nada, completamente desligado. Depender do Memphis ontem era depender, sabe-se lá do quê, porque o Memphis estava em outra rotação ontem. Eu vou falar do Memphis, tá? Tem 2 lances do Memphis aqui que eu preciso entender o que aconteceu, o que houve, o que passou pela cabeça do Memphis. Realmente não deu para entender. Então, no segundo tempo também a coisa não mudou muito. Não mudou muito e o Corinthians vai ter uma chance de gol, a chance real. O Corinthians passou mais de 90 minutos do jogo sem chutar uma bola. Gente, isso não pode ser o derby do Corinthians. O Corinthians não pode nunca jogar um derby desse jeito. 90 minutos sem chutar uma bola no gol. Foi chutado os acréscimos do segundo tempo com o Hugo, o chute rasteiro que o Everton espalmou, foi buscar no canto. 46 do segundo tempo para sair o primeiro chute do Corinthians no gol. O Everton foi um mero espectador da partida. Não dá. Então eu sei que as dificuldades existem, eu sei que o Garro faz muita falta, eu sei que o Bidon improvisado de 10 não rola, né? O Carrilho como ponta também não tá rolando. Eu entendo tudo isso. Mas ontem não foi só isso. Ontem foi comportamento, foi postura do time. Não dá pra dizer que o Corinthians deu tudo na final do Campeonato Paulista, acabou o gás, acabou o ímpeto. Gente, o Brasileirão começou. A Copa do Brasil tá pra começar. A Sul-Americana já teve 2 rodadas. A vida segue, a temporada segue. Os desafios em 2025 estão longe do fim. Então não dá para um clássico contra o maior rival o Corinthians ficar mais de 90 minutos sem chutar uma bola no gol. 100 minutos. Bobear deu quase 100 minutos em campo com o Corinthians sem chutar uma bola no gol adversário. Né? E tomando olé. Final do jogo, olézinho da torcida do Palmeiras em Barueri. E o jogo foi para isso mesmo. Então, o que se espera para quarta-feira contra o Fluminense é um Corinthians agressivo. Você pode ter problemas estruturais, você pode ter falta de individualidade, falta de peça, sistemas que de repente não funcionem, né? Uma formação, uma tentativa que não tenha eventualmente dado certo por parte do treinador. Mas o que você não pode ter é passividade, ver o teu rival te atropelar e beleza, tá bom, pode ir. Não dá pro Corinthians jogar clássico do jeito que jogou. Então tem que dar uma resposta quarta-feira contra o Fluminense. Eu acho que o jogo de ontem teve as 2 coisas, tá? Foi uma excepcional atuação do Palmeiras, grande atuação do Palmeiras, vitória zaça do Palmeiras e uma terrível atuação do Corinthians. Tá? As 2 coisas, os 2 fatores explicam o que foi o resultado de ontem em Barueri. Com 19 mil torcedores, 19 mil palmeirenses, 19 e um pouquinho. Barueri não pega, né? Barueri realmente não pega no gosto do torcedor do Palmeiras. Não rola. Não rola. É muito ruim.
ver uma arquibancada inteira, arquibancadas inteiras, era mais de um setor que você tinha nesse panorama, aquela de cima, né, na câmera central, então não tinha ninguém. Arquibancadas inteiras num Palmeiras e Corinthians sem venda de ingresso, sem torcedor presente, sem público, é ruim. Mas o Palmeiras não tem muito o que fazer, né, cara? Tem um contrato com a W Torre que tem que ser cumprido, tem lá o seu Gilberto Gil para fazer o show. Então, o que vai fazer, né? O que vai fazer? Será que o Edinaldo estava no show do Gilberto Gil ontem? Ele que parece ser grande admirador do Gilberto Gil, presidente da CBF. Será que ele estava? Tenho lá minhas dúvidas, hein? Acho bem possível, hein? Bem possível. Eles se gostam muito, aparentemente. Vamos falar da derrota do Botafogo aqui para fechar o vídeo do seu almoço de domingo. Cara, vamos lá. Vou pegar os jogos aqui, ó. Palmeiras, Laú, Juventude, Carabobo e Red Bull Bragantino. 5 jogos, certo? 5º jogo do Renato Paiva. Vai dando uma sensação que é meio desesperadora para qualquer torcedor de involução. Então você pega o que o time jogou contra o Palmeiras e vem vendo as atuações depois, você fala, porque contra a Laú, o Botafogo ficou naquela posse de bola improdutiva, deu um vacilo na defesa, perdeu o jogo, não conseguia entrar na defesa da Laú, que estava lá bem postadinha, bem fechadinha, não tão fechada como a do Carabobo, mas estava ali na dela. Contra o Juventude, o Botafogo teve sustos, né? Teve um início de primeiro tempo péssimo, um início de segundo tempo pior ainda, mas na qualidade dos seus jogadores venceu o jogo, e principalmente naquela mudança com o Savarino indo por dentro, o Santos entrando na esquerda, o Cuiabano e o Ponte entraram muito bem também, o jogo mudou, mas era um jogo chato, era um jogo difícil pro Botafogo. Juventude chegou a mandar a bola na trave, inclusive. Que mais? Jogo contra o Carabobo, só uma falta desviada aos 43 do segundo tempo tira o nó, porque o Botafogo ia perdendo 2 pontos em casa contra o Carabobo da Venezuela, e ontem uma atuação ridícula. Botafogo ontem foi ridículo em Bragança Paulista, não tem outro termo não. Do início ao fim do jogo. Um time que parecia desligado, um time zero intenso, um time com enorme dificuldade na saída de bola. Paiva, não tá rolando. Eu sei que 5 jogos talvez sejam uma amostragem pequena, mas assim, Paiva, não tá rolando essa saída curta do Botafogo. O Botafogo não está acostumado a jogar assim. Saída curta com os zagueiros, muitas vezes os laterais afundando demais. Aí quando essa bola vinha pro Telles ou pro Vitinho, mas especialmente pro Alex Telles, de tão afundado, a marcação já estava em cima, o que sobrava? Plau! Chutão pro Igor Jesus. Lançamento pro Igor Jesus. Esse Botafogo, Paiva, não foi moldado para jogar assim. Eu acho que em 5 jogos já tá claro. Eu acho que em 5 jogos já tá claro que esse Botafogo não foi moldado para jogar com 3 volantes. Essa não é a dinâmica. Está claro que o Savarino não pode jogar pela ponta esquerda. Que o Patrick de Paula não tá rendendo nem como segundo volante, que em tese é a dele, muito menos como terceiro. Com uma participação um pouco mais ofensiva, com atribuições um pouco mais ofensivas, o Patrick de Paula não consegue acelerar uma jogada. O Patrick de Paula não consegue fazer uma condução de bola em velocidade. O Patrick de Paula não consegue fazer um drible. O Patrick de Paula não consegue fazer uma tabela. O Patrick de Paula é presa fácil para qualquer marcação em cima dele. Qualquer uma. Qualquer uma. Então esses sinais, desculpa, eles estão muito evidentes e o técnico do Botafogo precisa enxergá-los o quanto antes. Essa questão do Patrick de Paula tá me preocupando e tá me deixando com a pulguinha atrás da orelha. Porque ontem na coletiva, o Paiva falou que o Patrick de Paula faz parte de um projeto de recuperação. Que o Botafogo tem um projeto para recuperar o Patrick de Paula. Eu sei que o Patrick de Paula foi caro. Deixa eu até lembrar aqui quanto foi o preço da contratação. Eu sei que por trás disso aí pode estar uma tentativa de recuperar o dinheiro que foi investido. O Botafogo pagou 6 milhões de euros, na época 33 milhões de reais pela contratação do Patrick de Paula, em 2022. Aí ele tem uma lesão muito grave de joelho em 2023, então assim, não deu retorno técnico e talvez o Botafogo esteja pensando numa valorização, num crescimento para recuperar pelo menos metade. Se comprou por 6, o cara com a lesão que ficou 1 ano fora, quase acabou a carreira, conseguir vender por 3, o Textor já vai dar as mãos pro céu. Mas é preciso avaliar
se esse projeto de recuperação do Patrick de Paula é possível, é viável. Senão você vai ficar enxugando gelo. Senão é o famoso dar murro em ponta de faca. É possível recuperar. É possível que nesse nível de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com esse histórico, o Patrick de Paula entregue aquilo que se espera? Não estão sendo dados esses sinais em 2025. Ele jogou o Campeonato Carioca, inclusive, antes do Paiva chegar. Não foram dados esses sinais em 2024. Não estão sendo dados. Então, meu temor é de que essa insistência pelo Patrick de Paula prejudique ainda mais uma equipe que hoje precisa se reencontrar. Uma equipe que hoje está apostando numa ideia que não está casando com o time. Não tá. Esse time sempre jogou do 4-2-3-1. Esse time sempre foi um time de transições rápidas e não bolas longas. Esse time nunca trabalhou com os zagueiros tão afundados nessa saída de bola. Esse time não vai bem com 3 volantes. Isso prejudica o jogo do Marlon Freitas. Aí o Marlon Freitas toma porrada da arquibancada. O jogo dele está sendo impactado por isso também. Por que contra o Juventude sai o Patrick de Paula, entra o Santos, o Savarino vai pro meio, o time joga com 2 volantes, o Marlon Freitas cresce? Eu fiz esse vídeo domingo passado falando exatamente sobre isso. Marlon Freitas e Gregory cresceram depois da saída do Patrick de Paula. Não é coincidência, não é por acaso. Você precisa diminuir esse isolamento do Igor Jesus. Amigão, o Igor Jesus tem jogado muito bem nesse início de ano. Muito bem, escorando, protegendo, fazendo pivô, mandou uma bola na trave ontem, teve aquela outra finalização que o Cleiton foi pegar no segundo tempo, num contexto em que a bola não chega. Não chega. Chega quebrada quando chega. Ontem, se dependesse do Savarino para a bola chegar ontem, esquece, Savarino não está fazendo nada na ponta esquerda. Dependesse do Arthur para a bola chegar ontem, aquele Arthur que contra o cara bobo até foi mais participativo, buscou mais o jogo, acertou um pouco mais. Ontem, péssimo. Irritante. Irritante como irritou em outros jogos no ano. Péssimo. E aí o Igor Jesus, coitado, vai lá se virando. Vai lá, pega os cocos, dá uma arredondada e transforma em chance de gol. Uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Coitado do Igor Jesus. É um dos poucos para você limpar a barra hoje. O John, quando o bicho pegou na temporada, o John fez algumas defesas importantes. Fez a defesa do jogo, por exemplo, contra o Flaco Lopes, cara a cara lá no Allianz Parque. O Botafogo poderia ter perdido o jogo naquela bola. É o John segurando as pontas lá atrás e o Igor Jesus se virando lá na frente. É isso, o Botafogo. Eu entendo que é só o 5º jogo. Eu entendo que existe margem para evoluir. Eu entendo que o Renato Paiva, ele também é uma vítima desse processo equivocado do Botafogo. Cadê o puxa-saco do Textor que faz videozinho no Twitter? Sumiu, tem 7 dias que ele tá sumido. 7 dias que ele tá sumido. Ele disse que ia cobrar todo mundo. Não, porque veja bem, porque vocês depois vão falar aí do planejamento, eu vou cobrar todo mundo. Cadê? Ele sumiu, tá sem internet em casa. O planejamento do Botafogo foi mal feito, ponto. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode tirar a cueca pela cabeça. O planejamento do Botafogo foi um equívoco do início ao fim. Quem apontou isso é apenas lúcido. É só isso. Tem 2 olhos. Enxerga. Tá vendo a situação. É só isso. 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca. É só isso. Não é ninguém contra Textor, não é ninguém anti-Textor, não é ninguém anti-Botafogo. Vai dizer que sou eu anti-Botafogo aqui? Eu mesmo. Sério, vai ter essa cara de pau. Porra, para. O planejamento foi equivocado. Equivocado. Esse time tá aí e chegou todo mundo antes do Renato Paiva. Essa galera chegou antes do Renato Paiva. Agora, por mais que o planejamento tenha sido equivocado, eu acho que foi mesmo e está impactando aí. 3ª rodada de Campeonato Brasileiro era apenas o 5º jogo do cara. Agora, também é o seguinte, esse cara teve 1 mês para treinar o time. Depois do Carnaval, ali no período em que ele foi apresentado. Todo mês de março, praticamente. Ele teve 1 mês para preparar o time. Eu sei que no jogo você tem uma noção muito mais clara se aquelas ideias estão sendo bem aplicadas ou não, se elas estão funcionando ou não. Você precisa do jogo. Você precisa do nível de enfrentamento. O Botafogo fez aqueles amistosos lá contra Cruzeiro e Novo Horizontino, que eles te dão uma ideia inicial, uma base. Mas você vai ver isso se provar nas competições. Agora, era para o Botafogo já nesse período, principalmente nesse 1 mês de intertemporada com o Renato Paiva, apresentar ideias mais sólidas e mais casadas com aquilo que o time pode oferecer. Então, o jogo de quarta-feira contra o São Paulo em casa é contra um adversário que vem tendo dificuldades, mas que é muito mais qualificado que o Red Bull Bragantino. Sabe qual é o problema?
de perder para o Red Bull Bragantino, o Botafogo perdeu para um time que provavelmente vai brigar contra o rebaixamento. Então são pontos que você não consegue recuperar. Se perder para o Palmeiras no Allianz, é ruim por ser um confronto direto, mas está meio na conta, né? Se perder para o Inter no Beira-Rio, tá meio na conta. O Botafogo ganhou desses dois ano passado para ser campeão brasileiro na reta final, tanto no Allianz quanto no Beira-Rio. Mas enfim, tá meio na conta. Se perder pro Atlético no Mineirão ou na Arena MRV quando voltar, tá meio na conta. Se perder pro Red Bull Bragantino, não. Se você quer brigar pelo título, se você é postulante ao título, e eu ainda acho que o Botafogo é, pela manutenção da base do ano passado, perder pro Red Bull Bragantino, que tá com sérias dificuldades, não ganhava um jogo desde fevereiro, desde o Campeonato Paulista, é para se lamentar muito. Muito. E o Renato Paiva precisa entender rapidamente aquilo que o campo está gritando para ele. Porque se começar a entrar num campo de teimosia, não, vamos continuar nessa nossa saidinha curta aqui. Você precisa entender se o teu elenco oferece peças, características para casar com aquilo que você está querendo. Se não, você tem que mudar a rota. Dá tempo de mudar a rota, Renato Paiva, mas tem que mudar logo. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo para todo mundo. Juízo e tchau.